Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos em casa. Pessoal, perdão por alguma demora nas gravações, né? Eu estou me recuperando, estou dando o máximo para que vocês não fiquem prejudicados, né? Com essa minha debilitação, né, da minha saúde. Então, eu peço a compreensão de vocês. Estou me esforçando ao máximo para voltar, né? E agradeço desde já a compreensão de todos vocês. Pessoal, não deixem de fazer o AVA. Não deixem de fazer o desafio nota máxima. Toda segunda-feira abre um novo desafio, né? É extremamente importante que vocês façam, porque senão vocês deixam de ganhar. Vocês não perdem, mas perdem, né? Na minha visão, é uma perda, porque vocês deixam de ganhar, certo? Nós iniciamos hoje a unidade 3, seção 2.3. Vocês irão perceber que nós estamos também ao momento que a gente está passando o conteúdo da unidade, a gente está fazendo uma revisão das outras unidades. Mas isso por quê? Porque é extremamente importante, porque nós precisamos estar recapitulando todos os conceitos que foram dados lá atrás, certo? Eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês, porque é extremamente importante para a gente darmos continuidade ao assunto. Nós estamos tratando aqui sobre o conhecimento científico. A ciência é um saber racional e objetivo. Nós tratamos isso lá atrás. Depende de investigação metódica e que a torna analítica. Requer exatidão e clareza, certo? Então, o conhecimento científico ele é metódico, falível e sistemático, certo? Só recapitulando, porque a gente precisa dessas recapitulações para o desenvolvimento das atividades daqui para frente. O conhecimento está relacionado à razão. A razão ela é uma só? Existe uma razão universal? Nós falamos tudo isso. Sobre a razão, a gente, né, o termo racional vem da palavra razão e pode ter várias interpretações, tais como razão humana, razão particular, razão divina e etc. Cada adjetivo adicionado ao termo altera o sentido do conceito razão. A ideia de racionalidade está ligada à nossa capacidade de utilizar meios racionais para compreender o mundo. Então, a razão ela está relacionada à compreensão, né? Existe uma razão universal? Existe só uma razão? Não, né? Não, ela não é universal. E aí a gente lembra agora a questão da pesquisa, né? O que é pesquisa? Né? Lembra que a gente fez, né, toda essa brincadeirinha do que é pesquisa, né? Por onde eu começo uma pesquisa? E aí a gente lembra o conceito de pesquisa, que pesquisar é pensar, refletir, ler, né? E ela precisa trazer uma transformação. Ela é uma construção, né? A pesquisa, se ela não tiver uma transformação, não adianta. Ela é a forma de construir o conhecimento científico. É através da pesquisa que nós construímos a ciência, que nós construímos o conhecimento, né? E por meio dela e do método científico, a gente busca respostas para diferentes situações que nós estamos observando, né? Um determinado problema, então a gente busca a solução para esse problema e vamos verificar, observar várias soluções, várias situações ligadas a esse problema. Aí vocês lembram que nós tratamos que é o que? É a tentativa de responder a indagação a um determinado problema. E aí, nessa tentativa, a gente está construindo o conhecimento, certo?
A gente segue aqui, ó, onde a gente lembra que pesquisa, ela descobre uma forma de transformar. O mundo ele é fascinante demais para não fazermos perguntas, para ficarmos inertes. Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. É preciso estabelecer uma relação crítica em nosso dia a dia. Toda pesquisa tem uma intenção. A pesquisa ela deve ser utilizada como um princípio de aprendizado. Ela permite ao aluno aprender fazendo, ela possibilita pensar sobre coisas por meio da busca de solução de problemas, ela constrói e transforma conhecimento. Ela leva à construção de uma visão crítica. Aí sobre o método científico, o método ele é o quê? Ele é o caminho para chegar no fim. Ele é um meio, né, o caminho que vai auxiliar as decisões do pesquisador, um conjunto de procedimentos para atingir um objetivo, uma maneira ordenada de agir. Metodologia, portanto, é um conjunto de métodos sistemáticos. Só revisando, não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Isso aqui a gente está só revisando, porque nós já tratamos isso lá nas aulas passadas. E aí, olha só, pesquisa científica é um procedimento que utiliza as metodologias próprias para construir conhecimento com base no método científico. Método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico. Isso daqui eu estou passando de forma mais rápida, porque nós já tratamos isso daí em outras aulas específicas para esses pontos. Aqui nós estamos só fazendo uma breve recapitulação. Os elementos do método científico. Pode-se dizer que esse procedimento se mantém como referência para o estudo científico, certo? E aí, olha só, um exemplo disso são as ciências sociais. Nós falamos sobre as ciências sociais na última aula, que incorporam muito dos métodos definidos nas ciências naturais, apregando novas ferramentas em função dos objetivos de estudos. Aí a gente coloca aqui quais são os elementos, né, do método científico. Aí, ó, de forma geral, o método científico pode apresentar os seguintes elementos: a observação, formulação de um problema, levantamento de informações referenciais, formulação de hipóteses, predição, experimentação e análise. Esses são os elementos do método científico. Existe apenas um método de pesquisa? Existe apenas um método de pesquisa? A ideia do conhecimento sempre foi a mesma? Então eu só tenho um método? Não, eu não tenho só um método de pesquisa. Eu tenho vários métodos de pesquisa, né? E a ideia do conhecimento, ela sempre foi a mesma ou ela vem mudando ao longo dos anos, né? Há milhares de anos o conhecimento vem se transformando, né? Então vamos seguir, porque é só uma revisão. O método científico é um conjunto de regras básicas ou procedimentos que produzem o conhecimento. Todos os cientistas usam um jeito certo de fazer ciência ou de fazer conhecimento. Vamos lá, vamos seguir. Lembra daquele vidinho do mundo de Bigman, né? Os métodos. Aí, olha só. O método científico é um componente da pesquisa. Ele permite organizar os passos de estudos, racionalizar o trabalho, assegurar os parâmetros científicos. Certo? Seguindo. Como isso reflete na prática profissional? Aí, ó. Por meio da aplicação do conhecimento científico, né? Por meio da problematização e solução de problemas e construindo conhecimentos necessários ao enriquecimento das práticas.
Aí a gente traz o ponto de partida, a observação, depois a pergunta, que é formular o problema, responder, que é propor uma solução, e definir os meios, né? Alcançar a suposta solução. Quais são definir os meios? As pesquisas, né? Aí a gente lembra, há vários critérios para planejarmos uma pesquisa. Cada área de conhecimento há um objeto de pesquisa que exige um determinado tipo de pesquisa. Por isso, há vários tipos de pesquisa, há várias classificações, né? A pesquisa ela pode ser exploratória, só para vocês lembrarem. Ela pode ser descritiva, nós já tratamos isso lá atrás. Ela pode ser explicativa. A pesquisa pode ser bibliográfica. Ela pode ser pesquisa de campo, pode ser documental. Ela pode ser histórica, que aí as históricas ela é de fontes primárias e fontes secundárias, só uma revisão, nós já tratamos sobre isso. Pesquisa comparada, pesquisa de estudos de caso, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa pura, pesquisa aplicada. Nós tratamos sobre todos esses tipos de pesquisa, pessoal. Eu só estou colocando aqui para vocês darem uma lida e darem uma revisada, certo? Nós já passamos por esses pontos e eu não vou passar novamente não. É só para poder vocês relembrarem para seguir daqui para frente. O que pode pesquisar na internet? Lembram, pessoal? O que pode se pesquisar na internet? Tudo, né? Mas eu tenho que buscar os resultados de buscas. Eu tenho que selecionar o material em sites confiáveis, evitar sites que permitam edição de forma colaborativa, igual o Wikipedia. Sempre referencie a fonte, certo? Tem que dar crédito ao autor do conteúdo. Aí a gente lembra que eu oriento vocês a acessar sempre pelo Google Acadêmico quando forem fazer qualquer pesquisa, né, científica de trabalhos. Aí eu trago sobre o Google, estão lembrados? Algumas dicas sobre o Google, nós passamos por isso daqui também. Lembram? Nós falamos que a pesquisa, a busca, né, vai depender, pode variar de cada país, porque existe alguns filtros de censura, né? E eu brinquei com vocês quem é que iria se formar. E aí eu trago um fluxo da pesquisa. Ó, o tema, o problema, a hipótese, aí ó, determinação do plano, elaboração dos instrumentos de coletas de dados, análise da interpretação das informações e redação redação do relatório final. Ó, eu trago para vocês que eu preciso que vocês discutam entre vocês todos esses elementos. Aí eu trago uma situação para vocês, ó. Certo? Eu trago um problema para vocês. Os elementos da estrutura do resumo. Ah, ó. Eu trago os elementos. Eu trago cada elemento da estrutura do resumo. O cabeçalho, com referência bibliográfica, identificando o autor da dissertação. O título do resumo, como uma parte da exigência da normatização. A estrutura do texto do resumo, com o objetivo de apresentar de maneira sucinta o conteúdo da dissertação. E as palavras-chave como parte da exigência do resumo.
Então eu mostrei para vocês lá atrás, né? E agora eu vou querer que vocês buscam no texto algumas respostas. Aí, ó, ir ao texto, buscar a resposta. Qual o tema desse texto que a gente olhou? Qual o problema da pesquisa? A metodologia adotada? Qual? Aí vocês leiam aí e respondam, certo? Vou dar um tempinho para vocês olharem. Aí olha só, qual é o tema da pesquisa? Gestão de pessoas e estratégias de sustentabilidade, resultado dessa integração. Viu? Qual o problema? Qual o problema? De que maneira a gestão de pessoas tem incorporado mudanças significativas em virtude de uma empresa adotar uma estratégia de negócios que prioriza a sustentabilidade. A sustentabilidade? Metodologia adotada. A abordagem foi qualitativa e adotado múltiplos estudos de caso como estratégia de pesquisa e análise de conteúdo. Investigaram-se 5 organizações situadas no Brasil e reconhecida pelo Guia de Exame de Sustentabilidade: Amanco, CPFL Energias, Europa Natura e Promon. Aqui eu trago uma atividade para vocês. Vocês irão se organizar, vão permanecer na mesma composição e vão me entregar uma folha. Aí eu trago o problema, o resumo. Ó, vocês vão ler e vão me trazer respostas. Tá vendo? Vocês vão responder essas perguntas. Quem é o autor da dissertação? Qual é o tema? Qual é o problema? Qual foi a metodologia adotada? A folha será respondida no portal e vai servir como avaliação desse conteúdo, viu? Então vocês vão responder essas 4 perguntas para poder me enviar. Aí eu trago a situação problema, olha só. Frente ao que foi discutido, solicito que os grupos permaneçam na mesma Constituição e agora responda as questões da situação problema, utilizando o livro didático para melhor realizar a tarefa. O que é um projeto de pesquisa? Como se deve elaborá-lo? Para melhor entender as necessidades do estudo, deve-se optar pela pesquisa quantitativa ou qualitativa? Vai ser respondida e enviada para mim, certo? Vai funcionar como entendi. Como método de avaliação, viu, pessoal? Desculpa aí o trava aí, porque eu estava tentando lembrar a palavra que eu tinha que falar. Vamos seguir. Aí, olha só, vou solicitar também que vocês imaginem o problema para o tema seguinte: a relação entre o mercado consumidor e a localização da empresa como fator que afeta a lucratividade da empresa. Então, eu estou dando o tema para vocês e quero que vocês imaginem e me enviem como resposta, tá? O problema para esse seguinte tema. Aí eu vou reforçar algumas coisas importantes para vocês. A importância das etapas do projeto de pesquisa. A necessidade da clara delimitação do problema da pesquisa. E aí, olha só. Solicito que vocês acessem a aula web, façam a leitura e resolvam as questões do livro didático. Não podem esquecer, certo? Não deixem para a última hora. Vão realizar as atividades da aula web, resolver as atividades relativas tanto ao aprofundamento desta aula, na pós-aula, quanto aos complementares, certo? Combinado? Um cheiro.
Até a próxima aula.